Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas. O IPCOM, Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Complementar, em parceria com a FIPECAF, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, e com o apoio da CAMES, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, do ICDS, Instituto Connect de Direito Social, da Comissão de Previdência Complementar da OAB São Paulo, da ABC-Prev, da OAB Prev Paraná, do BNP Paribas Asset Management, da APEP, Associação dos Fundos de Pensão e Patrocinadores do Setor Privado, do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, e da FUNPRESP, Fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, apresentam o segundo dia do terceiro seminário Previdência Complementar em Debate. Sejam todos e todas, mais uma vez, como eu disse, muito bem-vindos. Iniciaremos agora o nosso painel 3. Antes, gostaríamos de destacar aquela condição especial que está sendo ofertada a todos os participantes ao longo do nosso evento, que terão a oportunidade de ganhar uma bolsa de 10% no curso de EAD Previdência Complementar do ICDS. A nossa equipe de suporte está à disposição para passar mais informações aqui mesmo no chat da plataforma. Inclusive, por falar no chat da plataforma, fica o nosso convite para que você faça a sua manifestação, participe, enviando o seu nome, a cidade de onde fala, o órgão, a instituição onde trabalha ou representa, que teremos o prazer de registrar aqui no ar e interagir também. Afinal de contas, cada participante aqui presente engrandece o nosso seminário. Temos agora aqui quase 100 participantes, um número crescente, temos certeza que teremos participação maciça, como no primeiro dia, onde tivemos mais de 200 participantes em quase toda a totalidade da tarde de ontem. E para darmos início ao segundo dia de evento, nós vamos assistir agora o painel 3, que terá como tema operações entre planos e entre entidades de previdência complementar. Para coordenar o painel, convidamos o doutor Danilo Miranda, diretor do IPCOM e procurador da Advocacia Geral da União. Ele é mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo e tem MBA em Finanças pelo IBMEC. Ele é sócio fundador da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada CAMES Brasil e é professor da FGV no Distrito Federal e presidente do Conselho Fiscal do CONIMA. Para mediar este painel, convidamos o doutor José Roberto Ferreira, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e especialista da Uniabrap, Universidade Corporativa da Previdência Complementar. Atuou no Banco do Brasil desde 1983 e foi dirigente da BB Previdência, Fundo de Pensão Banco do Brasil. Possui os seguintes MBAs: Finanças Corporativas, Controles Internos e Gestão Avançada de Negócios. Ele também é mestre em Direção e Gestão de Planos e Fundos de Pensão pela Universidade de Alcalá, Madrid, na Espanha. Para compor o nosso painel, nós convidamos o doutor Ricardo Pena Pinheiro. Ele é economista, pós-graduado em Finanças e Atuária pela Universidade de São Paulo e doutor em Demografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor de pós-graduação no Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, e também da Fundação Getúlio Vargas, FGV. É auditor fiscal da Receita Federal. Ele preside a FUNPRESP desde dezembro de 2012. Em 2010, foi o primeiro presidente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc. Foi um dos principais articuladores da Lei 12.154 de 2009, que criou a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, incluindo o Conselho Nacional de Previdência Complementar e a Câmara de Recursos da Previdência Complementar na estrutura básica do Ministério da Previdência. Nós também recebemos para compor o nosso painel a doutora Lígia Marina Avena. Ela é advogada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pós-graduada em Direito Empresarial, com MBA em Administração pelo IBMEC. É consultora, gestora jurídica e professora da Uniabrap, ICDS, o Instituto Connect de Direito Social, e também professora convidada de outros cursos de especialização e pós-graduação em Previdência Complementar. É conselheira do IPCOM, árbitra em Previdência Complementar e profissional certificada pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, o ICSS.
E, por fim, para compor o nosso painel, recebemos também o doutor Gabriel Leite. Ele é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e um especialista em Previdência Complementar Fechada pelo Instituto Latino-Americano de Direito Social, o IDS América Latina. Ele tem certificado por capacitação técnica pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, ICSS, associado à International Pension and Employee Benefits Lawyers Association, IPEBLA. Ele milita no segmento de previdência complementar desde 2012. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o nosso coordenador, doutor Danilo Miranda. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde para os nossos companheiros aqui de painel, boa tarde aos nossos participantes que estão nos acompanhando aqui nesse segundo dia de evento. Eu queria registrar, antes de mais nada, a minha felicidade de estar coordenando esse painel por duas razões, pelo menos. A primeira razão, porque eu estou cercado de pessoas por quem eu nutro a maior admiração. Eu tive oportunidade de conhecê-los não só no ambiente, digamos, pessoal ou acadêmico, mas conhecê-los principalmente no ambiente de trabalho. Então, aqui estou do lado de pessoas que realmente eu pude ver a seriedade, o compromisso e a ética com que sempre trabalharam dentro da Previdência Complementar. Então, fico muito feliz de estar obrigado com eles neste painel aqui hoje. E o segundo motivo meu de felicidade é por estar também fazendo parte aqui, coordenando o painel, um evento do IPCOM, em que a gente consegue atingir aí mais um recorde de participação. Nós tivemos aí quase 600 inscritos, chegamos a atingir 250 participantes simultâneos, o que vem demonstrando que realmente havia uma carência de uma entidade com perfil do IPCOM no nosso sistema. E em que sentido? O IPCOM não é uma entidade de classe, não é uma entidade que tem propósito de concorrer com quem quer que seja. O IPCOM é um instituto de caráter acadêmico e científico. E, sendo acadêmico e científico, é um lugar aberto para que as pessoas possam expor suas ideias, suas opiniões, suas visões, para que a gente possa promover o crescimento do regime de previdência complementar, de saúde suplementar. Então, esse viés acadêmico e científico, e também o propósito de reunir pessoas que têm tanto essa experiência no setor público quanto no setor privado, é realmente o que nos fez acreditar no IPCOM e é o que tem levado ele a esse crescimento ao longo desses anos aí de existência. Então, feita essa breve introdução, a gente está aqui para discutir um assunto que eu considero palpitante, que são as operações entre planos e entidades de previdência, e mais palpitante ainda no momento que a gente está aí na iminência de alteração das nossas leis complementares, na possibilidade de concorrência entre entidades fechadas e entidades abertas, e naturalmente a gente sabe que esse momento vai exigir uma série de adequações, de operações, e é isso que a gente pretende discutir, debater aqui hoje. Então, para começar esse bate-papo nosso aqui, eu queria passar a palavra inicialmente para minha amiga Lígia Avena, para poder fazer as suas considerações iniciais sobre o tema. Lígia, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, preliminarmente, de cumprimentar mais uma vez o IPCOM, agradecer o convite, e o faço nas pessoas do professor Balera, da nossa colega Ana Paula e do nosso amigo Danilo. Já agradeço as generosas palavras do Danilo aqui nesse preâmbulo e dizer que para mim é uma satisfação enorme compartilhar também esse painel com pessoas que eu tenho tanta admiração e que são colegas de longa jornada previdenciária. Então, cumprimento aqui Ricardo Pena, José Roberto, Gabriel, Danilo, mais uma vez, e todos os colegas, amigos e participantes que nos prestigiam nessa data. O assunto que nos foi proposto, eu diria que é um assunto muito atual. O Danilo já pôde aqui adiantar, nós estamos no momento de transformação da legislação da Previdência Complementar, tivemos recentemente reforma da Previdência Social, e é um assunto também instigante, porque ele se reveste de várias especificidades que, sem dúvida, nós poderíamos passar o dia inteiro aqui
debatendo esse tema e não esgotaríamos aí muitas das questões que são superpostas nessa análise. Estamos falando, então, quando falamos em operações entre planos de benefícios, entre entidades, estamos falando, naturalmente, de cisão, fusão, incorporação, transferência de gerenciamento, migração entre planos, entre outras. E o que a gente pode dizer em termos de ponto comum entre tantas essas operações? Primeiro ponto comum, que tem sido acompanhado por todos, é a própria transferência de reservas e participantes que decorrem desses processos, e por conta disso, nós temos uma repercussão efetiva grande nos planos, um impacto grande nos participantes assistidos, e por isso mesmo nós temos um outro ponto comum, que é a previsão na legislação da autorização do órgão fiscalizador da Previc para essas alterações. Nós verificamos também que o pano de fundo, a causa maior dessas operações, tem sido a reestruturação societária do grupo econômico do patrocinador, que, por conta de vendas de empresas, incorporação de empresas, fusão, cisão, acabam também levando para essas operações. Então, temos incorporação de planos, fusão, cisão, todas essas movimentações institucionais. Um outro ponto que eu destacaria também é que, no caso, nós temos alguns objetivos específicos para cada operação. Nós temos, além da reorganização societária, que demanda, por exemplo, uma operação de fusão ou mesmo de incorporação de plano, nós temos os objetivos de uma racionalização de gestão. Então, redução também de custos, de modo que nós buscamos, então, que 2 ou mais planos de benefícios sejam ali abarcados num único plano e, com isso, seguindo um objetivo de gestão mais racional, de uma racionalização de custos também. E no caso da migração, nós sabemos que o objetivo maior é sempre prevenir um déficit, prevenir, então, um risco atuarial. Temos aquelas operações que são mais antigas de migração, mas igualmente atuais, porque são frequentemente, continuam sendo adotadas. Então, saindo de um plano de benefício definido, os participantes para um plano de contribuição definida ou um plano de contribuição variável, sempre buscando ali mitigar risco atuarial, às vezes até equacionar um déficit no plano originário, plano BD, que passa muitas das vezes a ser fechado. Então, todas essas questões que são colocadas por conta de um conjunto ali de necessidades institucional, sobretudo no âmbito do patrocinador. E, então, nesse contexto, o que nós podemos aqui destacar sobre a ótica jurídica, sobre a ótica mesmo, eu diria, de gestão também, quais seriam os pontos sensíveis que são necessários serem cuidados num processo desse, visando até um direito preventivo. O primeiro ponto que eu destacaria é exatamente a preservação do direito adquirido e do direito acumulado, que vem prevista na legislação e que acaba, via de regra, trazendo a necessidade, muitas vezes, de estabelecer uma submassa para esses participantes assistidos que já adquiriram direito, ou mesmo para aqueles participantes que ainda não estão recebendo benefícios, mas já são elegíveis aos benefícios, portanto, também têm direito adquirido, e formalmente, em geral, se adapta no novo regulamento, no regulamento que abarca, então, esses participantes, um capítulo específico para que seja detalhada essa preservação do direito adquirido e também do direito acumulado. Então, esse é um primeiro ponto relevante, exatamente para prevenir passivos
atuariais, judiciais, que lá na frente podem ocorrer se essa questão não for bem clara, bem definida contratualmente. Um segundo ponto que eu destacaria nesses processos, exatamente é a eficácia que deve ser dada, a clareza, a objetividade nos termos contratuais que são demandados dessas operações. Então, nós vamos ter diversos termos contratuais, termos de cisão, termos de fusão, incorporação, talvez o termo mais detalhado necessariamente seja o termo de transferência de gerenciamento, que são contratos que têm um nível de risco grande e que demandam uma clareza muito grande de qual é o direito e o dever de cada uma das partes, patrocinador, entidade de origem, por exemplo, no caso do exemplo da transferência de gerenciamento, entidade de destino, quais são as obrigações de cada parte, quais são as datas de linha de corte, onde, por exemplo, a entidade de destino vai assumir, temos ali a data específica de efetiva operação, e também nós vamos verificar a necessidade de serem reguladas questões que são até mais complexas, como, por exemplo, como será tratada a questão da contingência judicial, o provisionamento exigível contingencial que decorre das ações judiciais. Nós sabemos que as entidades têm hoje um amplo contencioso judicial e isso precisa ser tratado com muita clareza. Também o contingencial tributário, a questão dos ativos, como fica a distribuição dos ativos. Existem questões também complexas, se esses ativos não forem divisíveis. Tudo isso sendo importante que seja disciplinado nesses instrumentos, para que depois essas questões mal resolvidas não passem a gerar novos questionamentos e o indesejado passivo judicial. E uma outra questão que eu destacaria também como um fator crítico de sucesso para essas operações é exatamente a comunicação institucional. Eu diria que a comunicação institucional ela é o primeiro passo, o primeiro direito preventivo, porque nós sabemos que essas operações, embora sejam algumas até com mais frequência do que outras, sejam utilizadas, é natural que elas tragam inquietude dos participantes, insegurança dos participantes, que não sabem como seus planos ficarão, não têm ideia de como será tratado o seu direito, a sua obrigação, quais são as efetivas consequências. Então, é muito importante que essa comunicação institucional ela seja muito clara, objetiva, transparente, seguindo aquele princípio da transparência que vem da Constituição Federal, bem estabelecida na Lei 109, e que é cogente, é uma obrigação do gestor, mas é preciso que essas informações sejam completas, efetivamente estabelecendo até o comparativo de como fica um plano com o outro, ainda que sejam planos incomparáveis, mas porque são diferentes, mas quais são as distinções em cada situação, tudo isso é muito importante. Eu dou sempre essa questão como exemplo, né, na comunicação institucional, porque nós temos alguns contenciosos que tratam dessa matéria. A coisa de alguns anos atrás, poucos anos atrás, tivemos um precedente do Superior Tribunal de Justiça, onde essa questão da comunicação institucional e operação entre planos ficou sendo judicializada. O que era esse precedente? Era uma operação de migração entre planos. A entidade, naturalmente, colocou no seu site todas as premissas dessa migração, enfim, prazos, tudo que os participantes deveriam conhecer, e uma das premissas
foi exatamente que aquele participante que migrasse, ele poderia ter um direito de arrependimento durante um prazo limite, me parece que eram 60 dias, portanto, a migração não teria um efeito imediato, haveria uma suspensão dos efeitos daquele contrato até o término desse prazo de arrependimento. E assim foi feito, a entidade, então, tocou o processo de migração, terminou o prazo e a entidade resolveu, então, restaurar novamente, trazer um novo prazo de migração, mas tratava-se ali da mesma migração, com um novo prazo de adesão, de opção dos participantes. Só que nesse segundo prazo, a entidade não concedeu o direito de arrependimento, que tinha sido uma das premissas em relação às quais os participantes migraram. Alguns grupos de participantes, então, se sentiram prejudicados por não terem acolhido a sua desistência, não é? O seu arrependimento, e ajuizaram, então, diversas ações judiciais. Nós sabemos que quando essas questões se repetem, acabam chegando no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça definiu, então, que a comunicação institucional ela é de cunho obrigacional, portanto, ela obriga a entidade no seu cumprimento, e que, de fato, nesse caso, os participantes teriam direito a que aquela premissa se concretizasse, fosse cumprida, embora estivessem num segundo momento de migração, mas tratando da mesma operação. E, portanto, a jurisprudência que se consolidou, e a partir dali, principalmente, nós vamos ter que a comunicação institucional que é estabelecida no site da entidade, exatamente porque tem toda a formalidade de estar sendo objeto de informação, de orientação para o participante, ela obriga a entidade, e, portanto, é muito importante que se tenha todo um cuidado nesse processo de comunicação, de informação, com a atualização das informações e com relação às premissas que são sempre norteadoras para os participantes. Eu também destacaria, assim, porque seguindo aqui o nosso prazo, para não passar, né, meu amigo Danilo, do nosso prazo previsto, mas eu destacaria a necessidade também que essas operações que são tão, vamos dizer assim, sofisticadas do ponto de vista previdenciário, que elas sejam mais divulgadas, conhecidas do Poder Judiciário, não na judicialização, evidentemente, mas numa divulgação institucional, em artigos diversos, seminários diversos com magistrados, porque nós sentimos que, embora nós tenhamos uma evolução muito grande do judiciário em termos de conhecer melhor a nossa legislação, isso fica muito claro com a STJ, Superior Tribunal de Justiça, que tem trazido decisões muito relevantes em fixações de tese, tem reconhecido a importância do equilíbrio atuarial, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, entre outras questões, mas a questão da operação dos planos de benefícios não está sendo ainda bem conhecida, e é muito importante porque nós vamos ter diversas consequências por conta disso. Recentemente, nós tivemos um Tribunal de Justiça de um grande estado, onde tratava ali de uma retirada transferência de gerenciamento, onde essa transferência foi obstada por conta de grupos de participantes que entenderam que teriam direito de ficar na entidade, ainda que o plano pudesse ser transferido. E a decisão em primeira e em segunda instância foi nesse sentido, muito embora a gente saiba que, na prática, quando há transferência de gerenciamento, o plano ele leva participantes ativos, passivos e suas reservas. Então, como operacionalizar, por exemplo, uma decisão como essa, onde grupos de participantes
deveriam, por força da decisão judicial, que ainda não transitou em julgado, deveriam permanecer numa entidade, mas que não teriam mais plano, porque o plano seria transferido. Então, apenas um pequeno exemplo do quanto essas questões devem ser melhor conhecidas, e isso vale para o Judiciário, vale para a Receita Federal e para todos os poderes e órgãos que lidam com essas operações. De modo que, num preâmbulo bem breve, como os advogados costumam cumprir os prazos, e eu queria aqui trazer essas considerações como reflexões iniciais, introdutórias, agradecendo essa oportunidade e me colocando à disposição para os próximos debates. Muito obrigada. Excelentes considerações, Lígia. E eu aqui, te ouvindo, né, enfim, eu tive a oportunidade de passar pela Previc, depois pela SUSEP, e sempre me chama a atenção o nível de complexidade que a gente tem maior na Previdência fechada, né, com relação, pelo menos, ao que eu via na Previdência aberta, inclusive com relação a essas questões de judicialização, um nível de judicialização muito maior também. E eu queria ouvir agora o mestre Ricardo Pena, que foi meu primeiro chefe, líder lá na Previc, quando eu passei por lá, e agora tenho o prazer de saber que meus recursos previdenciários estão sendo administrados por ele na FUNPRESP. Eu queria ter um pouco da sua visão aí, Ricardo, sobre essas operações, ainda mais nesse momento aí, eu aqui como servidor, inclusive, né, na FUNPRESP, vou ter que ter a opção aí da FUNPRESP, das entidades abertas, né? Como é que você está vendo esse movimento aí, com essa minuta que está circulando, enfim? Queria ouvir um pouco sua opinião aí, como é que as operações entre as entidades e os planos entram nessa conversa aí também. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos que acompanham aqui o terceiro seminário do IPCOM. Queria agradecer o convite e a lembrança, né, na direção da doutora Ana Paula. Saudar aqui meus colegas, né, de painel, doutor Danilo, também tive o prazer de trabalhar, doutor Zé Roberto, doutora Lígia, doutor Gabriel. Bom, queria, nesses 15 minutos aqui, Danilo, poder falar dois pontos, né? Um, propriamente dessas operações entre os planos, mais com viés econômico, né? Acho que a doutora Lídia trouxe uma perspectiva muito bem colocada aí, jurídica, né? De resguardo, de cuidado, e com exemplos, né? Achei muito ilustrativos os exemplos. Eu queria trazer uma abordagem econômica da parte dessas operações e também tratar um pouco também, que é um assunto aqui do painel, dessas operações já no âmbito dessas mudanças legais, né, legislativas, sobretudo por conta da reforma da Previdência. E aí, Danilo, eu acho que a doutora Lídia muito bem pontuou, nós estamos tratando aqui daquilo que ela chamou de reorganização societárias, né, que envolve aí umas 7 ou 8 operações no âmbito das entidades fechadas de previdência. Nós estamos tratando especificamente lá do artigo 33 da Lei Complementar 109. E a gente tem que entender que esse movimento, ele é um movimento dinâmico, sobretudo porque o plano de previdência, a própria entidade de previdência, ela é fruto de uma relação decorrente, né? Decorrente de uma relação econômica estabelecida lá entre a empresa e o seu empregado. Então, a empresa ela está contextualizada dentro de um setor econômico, dentro da economia brasileira, dentro de uma região. Então, como na economia a gente aprende que a economia é uma ciência que trata com a escassez e a abundância, quer dizer, os ciclos econômicos, eles, na verdade, podem afetar a empresa, essa relação do trabalho e o setor econômico, e, consequentemente, vai acertar e vai levar a esse tipo de operação que ela muito bem narrou aqui. Então, eu enxergo como algo realmente natural em função das flutuações de abundância e de escassez econômica, e isso repercute nessas operações de uma forma ou de outra. A gente tem, no âmbito regulatório, alguma normatização, eu diria que até tímida regulamentação, algumas normas, algumas resoluções, algumas instruções e portarias. Eu não sei, viu, doutora Lídia, do ponto de vista jurídico, se seria o suficiente para abarcar ou para proteger essas relações, sobretudo do ponto de vista, né, de se mitigar o risco judicial. Eu sei que existem.
Mas eu queria, Danilo, trazer uma abordagem inicialmente do ponto de vista... Porque, assim, essas operações elas têm crescido. Eu fiz um levantamento lá no site do órgão fiscalizador. Em 2018, nós tivemos 74 operações, em 2019, 88 operações, em 2020, 94 operações. Então, só aqui dá um aumento de quase 30% no volume dessas operações. Então, realmente, o setor está vivenciando essa questão dessas operações entre planos. Mas eu queria trazer uma perspectiva, Danilo e colegas aqui do painel, da situação do próprio setor de previdência fechado. Hoje nós temos aí, acho que 290 entidades. Se a gente fizer um recorte e nosso setor de previdência, nessa perspectiva de competição com o setor aberto, e em função até do momento econômico que o país vive, né, de inflação menor, juros mais baixos, nós precisamos fazer uma reflexão que também acho que é tema desse painel, sobre a consolidação do setor. Por quê? Porque previdência complementar hoje virou uma operação de escala. Então, não adianta mais a gente pensar em uma entidade naquele modelo lá, doutora Lídia, de 6435, uma entidade, um plano, um patrocinador. Hoje já não é mais concebível isso, sobretudo diante da realidade e da forma de operação, de custo, de governança. Então, se a gente fizesse um recorte hoje com essas entidades, se eu pegar, por exemplo, quais são as entidades que têm mais de R$1 bilhão em gestão de previdência complementar para os seus empregados? A gente teria perto de 100 entidades. 100 entidades, se eu conseguir extrair dessas 100 entidades aquelas que têm características de multipatrocínio, de multiplano, que também é previsto na lei complementar, eu extrairia lá perto de 10 entidades que têm essa característica, que operam nesse regime aí híbrido entre as entidades abertas e as entidades fechadas, ora vinculado a bancos, ora vinculada a seguradoras. E esse movimento de consolidação, do que nós estamos falando? Então, nós estamos falando perto de 180 entidades que poderiam, de alguma forma, entrar nesse ambiente da reorganização societária. Fusão, cisão, incorporação, como a doutora Lídia muito bem explicou aqui. Nós estamos falando isso muito em função do custo de operação, da governança, né? Quer dizer, são perto de 180 conselhos, conselho fiscal, diretoria, comitês. Então, você tem realmente um custo de funcionamento e de governança expressivo. Nós estamos operando, do ponto de vista de investimento, num ciclo de taxas de juros perto de zero. O nosso setor, ele é um setor hoje que tem distribuição de plano BD, plano de contribuição definida e contribuição variável, mas ainda tem um peso relativo importante de planos já maduros, de benefício definido. E eu estou falando aqui, um setor que arrecada mais de 50 bilhões por ano, que grande parte dele já está maduro, né? Você já está com provisões matemáticas concedidas. Ou seja, eu estou dizendo aqui que o nosso setor é pagador hoje de benefício, ele não está numa curva de arrecadação. Então, essa ideia da consolidação ela é importante por quê? Porque hoje o participante, e eu falo aí, lembrando do exemplo que o Danilo trouxe, né, de que é participante da FUNPRESP, hoje a característica do participante, sobretudo nos planos novos que são de contribuição definida, é um participante que demanda mais serviço, atendimento, diferente um pouco daquele participante do plano de benefício definido. Então, eu tenho que agregar valor, não é só na data da aposentadoria daqui a 30 anos, não. Eu tenho que ofertar valor e agregar valor para o participante no dia a dia, né? Então, é o extrato, na verdade, é a cota diária, é o perfil de investimento, é o cashback, é o aplicativo, é o consignado, é o financiamento. Então, esse rol de serviço que está sendo demandado em volta do produto de previdência, ele realmente ele tem um custo de funcionamento, ele tem um custo de regulatório, né? Nós temos hoje perto de 80 regulações hoje do setor de previdência, e você escuta
né, as autoridades do setor de previdência dizendo que ainda tem que regular mais, então isso realmente também traz um custo elevado. Ontem eu estava aqui no primeiro dia do seminário ouvindo o representante da APEP dizendo que hoje a preferência das empresas privadas são pelas entidades abertas, sobretudo por esse custo regulatório, custo de observância. Então, eu diria que essa perspectiva de consolidação, nesse ambiente aí que a doutora Lídia muito bem falou de reorganização, ele vai acontecer. Eu acho que é uma tendência, né? Então, eu acho que o setor deve estar preparado, não pode ter medo disso, né? Porque também, se nós vamos competir com as abertas, tem que ser uma porta que abre e uma porta que se fecha. É um fluxo que vai e que volta. Então, destacaria essa necessidade do setor estar preparado para esse cenário aí de consolidação, que é um cenário que vai existir, sobretudo, nesse nível de exigência que a gente está percebendo das entidades. E eu diria, Danilo, aqui, aplicando esse exemplo de consolidação, sobretudo nesses anos recentes aí, do fenômeno da entidade dos planos para servidores públicos. Nós temos aí 8 anos, né, essa discussão de previdência complementar para servidor público, e hoje, se você olhar, não se cria a entidade. As entidades que foram criadas, basicamente, foram entidades, sobretudo no guarda-chuva da Lei Complementar 108, sobretudo nessa parte de servidores públicos. Nós já temos hoje perto de 20 entidades, e muitas delas, eu acho que elas não vão ter condição de se viabilizar no longo prazo. Eu vejo com preocupação algumas prefeituras aí já dizendo: não, eu criei minha entidade, eu vou criar a entidade. Quer dizer, são entidades que vão ficar pequenas, nichadas, e sem essa capacidade de agregar realmente valor para os seus participantes. Isso vale também, esse raciocínio valeu para os instituidores. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que o setor tem que estar atento a esse fenômeno da consolidação que ele virá nesse âmbito aqui do movimento das operações de reorganização. E a segunda parte, Danilo, para cumprir também meu prazo, é falar rapidamente aqui um pouquinho sobre essa perspectiva que você perguntou da abertura, né, da Previdência Complementar dos servidores públicos para competição com as entidades abertas. Eu diria que o setor, hoje, ele não precisa ter receio com relação a essa competição. A competição é boa, desde que, né, estabelecida em bases equitativas, em bases equânimas de competição. É lógico que nós estamos falando de entidades aqui que não têm finalidade lucrativa contra entidades que têm finalidade lucrativa. Então, o poder de fogo, o poder financeiro é muito superior em uma entidade com essas características vinculada a banco e a seguradora. Mas eu acho que, falando um pouco da experiência da Funpresp, a gente também tem qualidades. Sobretudo, se a gente puder diferenciar essa vinculação, né, com o seu participante, o serviço já prestado, o baixo custo, né, a governança mais robustecida. Então, eu diria que esse ambiente ele pode propiciar um bom ganho para o interessado final, que é o participante. Mas há preocupações, sobretudo, nessa regulamentação que está se discutindo, sobretudo porque a reforma da Previdência ela trouxe esse mecanismo somente para as entidades abertas no setor de previdência complementar dos servidores públicos. Ora, se nós vamos ter competição, a gente precisaria ter competição para todo mundo, né? Ou seja, a entidade aberta, a entidade fechada, poder competir com os clientes lá das entidades abertas, as entidades fechadas do setor público poder competir com as outras entidades fechadas. Isso me parece que não é o propósito. E aí, Danilo, chama a atenção, uma das propostas, a ideia de se abrir a perspectiva do que a gente conhece hoje no setor de previdência, do convênio de adesão. Então, historicamente, o patrocinador tem um convênio de adesão com aquela entidade que ele escolheu para administrar o seu plano de previdência, que é, inclusive, licenciado previamente pela autoridade regulatória, que é a Previc, e o que está sendo oferecido, né, em termos de anteprojeto aí dessa alteração é a perspectiva de se abrir mais, de que o patrocinador possa ter mais de um convênio de adesão.
Ora, isso significa que o participante da FUNPRESP, o patrocinador da FUNPRESP, depois dessa lei, ele vai poder ir ao banco, a uma seguradora, e poder oferecer também ao seu participante, não só a FUNPRESP, mas também outros planos que vão ser geridos. Isso traz desafios, sobretudo, do ponto de vista operacional do próprio patrocinador, como é que ele vai fazer o controle da sua folha de pagamento para consignar aquelas contribuições. Traz um desafio regulatório, porque nós estamos falando de dois mercados distintos. Você falou muito bem que trabalhou na SUSEP, trabalhou na Previc. A SUSEP, você sabe, ela tem uma perspectiva regulatória de produtos, né? Muitos produtos securitários, às vezes esbarrando ali em produtos financeiros. O nosso mercado aqui pela Previc tem uma perspectiva regulatória de previdenciária. Então, essa assimetria regulatória, ela é um outro desafio. E terceiro desafio é o participante, quer dizer, o participante, ele também tem que tomar cuidado com essa escolha, até porque o nosso setor ele é bem diferente do setor de saúde suplementar, que me parece que é a ideia proposital desse anteprojeto, né? Onde você, na saúde suplementar, você tem produtos padronizados, coberturas de saúde padronizadas, o que não é o nosso caso. Então, essa competição, como eu disse, ela teria que ser nessas bases mais iguais de competição, até para se evitar uma cartelização, né, daqueles que têm o maior poder econômico. Mas eu acho que a gente vai ter condição de talvez poder influenciar o IPCOM e as entidades que atuam nesse debate, sobretudo lá no âmbito legislativo, para se evitar, Danilo, aqui já finalizando, para se evitar que nos próximos anos o nosso setor seja direcionado aí para essa parte mais financeira dos planos previdenciários. Então, em termos de operação, eu acho que essa é a atuação que o setor necessita fazer, considerando que a gente vai vivenciar esse movimento aí mais agudo de reorganização, mas precisa ter um ambiente mais equilibrado do ponto de vista legal e regulatório para permitir essa competição saudável aí entre os atores. Então, queria agradecer meu tempo e me colocar à disposição também aí para a gente conversar um pouco mais. Muito obrigado. Muito bom, Ricardo, muito bom. Sempre muito bom te ouvir, aprender com você. Eu até acho que um registro importante, né? A gente no IPCOM a gente já teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Subsecretaria de Previdência Complementar, e a gente tinha justamente registrado esse ponto, né, de que simplesmente abrir o mercado das fechadas para as abertas, sem ter o reverso aí da moeda, realmente me parecia ser um caminho do ponto de vista econômico mais adequado. Bom, e acho que uma experiência que a gente poderia talvez pensar, refletir um pouco, que me parece que tem alguns pontos de contato, é a concorrência que começou a haver entre instituições financeiras e cooperativas de crédito. Me parece que tem pontos de contato, né? As cooperativas de crédito começaram a mudar a forma, né, de abordagem, enfim, né, ampliar o público-alvo, e ao mesmo tempo houve uma certa equalização de regras, estrutura de governança para permitir que haja um ambiente mais, digamos, mais saudável, mais equilibrado de competição, apesar dessa natureza, né, que eles também têm lá a diferença da finalidade lucrativa e sem finalidade lucrativa. Talvez seja um ambiente que a gente possa aprender e trazer alguma coisa para cá também. Mas eu queria ouvir agora o doutor Gabriel, com quem eu já tive a oportunidade de aprender bastante sobre LGPD, já tive a oportunidade de trocar várias ideias aí também sobre arbitragem. Agora eu queria lhe ouvir um pouco sobre esse novo ambiente aí de concorrência, Gabriel, né, e essas operações, como é que você acha que fica isso? Obrigado, Danilo. Primeiro, agradecer mais uma vez ao IPCOM. É um grupo que eu faço parte com muita felicidade e que, com certeza, coopera para o desenvolvimento da Previdência Complementar no Brasil. A gente tem um ambiente além dos seminários, mas no dia a dia do IPCOM, de muita construção, muito debate, atento aos novos temas, e principalmente aí, agradecendo a condução da nossa amiga Ana Paula, do Danilo, do Wagner Balera, enfim, todo mundo que faz parte do IPCOM. Agradeço pelo evento e pelo convite. Também agradeço e fico muito feliz de poder compartilhar mais uma vez um ambiente de trabalho com a Lígia, de quem já fui colega de escritório, colega de sala de aula, colega agora de um capítulo de livro que a gente vai escrever junto, né, Lígia? E também compartilhando aqui esse espaço seminário. E também agradecer ao Ricardo Pena,
Pinheiro, que é, enfim, uma referência para todo mundo que trabalha na Previdência Complementar, e é muito enriquecedora as suas reflexões sobre o segmento. E é esse o gancho que eu dou para iniciar aqui a minha apresentação. De forma muito brilhante, o Dr. Ricardo trouxe um link entre as operações entre planos e operações entre entidades para o momento vivo da economia das entidades de previdência complementar, que é o momento de consolidação, né? E apresentou aí todos os aspectos econômicos da importância da consolidação do mercado, sob o ponto de vista da sustentabilidade da previdência complementar no tempo. E, a partir dessas reflexões e todos os aspectos técnicos já trazidos pela Lígia, eu me arrisco, nesses poucos minutos que temos nessa conversa, a trazer esse debate para o âmbito constitucional, né? O debate da concorrência e o debate da consolidação para a perspectiva constitucional da matéria. Regredindo um pouco, filosofando um pouco, e no início da história da Previdência, nós tivemos, enfim, o surgimento desse conceito previdenciário, do conceito de proteção do trabalho com a urbanização, né? A vida passou a ser urbana cada vez mais, e hoje absolutamente, e com a urbanização, a centralidade das relações sociais se transformou no trabalho. Existe, desde 2000, pessoas que dizem que o trabalho vai desaparecer, né? Com as inovações tecnológicas, com as automações, com o carro Tesla, que vai acabar com o Uber, mas é uma perspectiva ainda muito distante. Ainda vivemos uma realidade em que o trabalho é o centro das relações sociais. E quem nasce não opta por isso, né? Todos que nascem numa sociedade urbanizada em que o trabalho é o centro dessa organização. E com essa centralidade, os riscos sociais mais graves, mais agudos da nossa sociedade também estão relacionados ao trabalho. E, notadamente, a morte de quem trabalha e sustenta a família, a incapacidade de uma pessoa que trabalha em continuar trabalhando por qualquer motivo, de doença, e a própria sobrevivência após o fim de uma longa vida de trabalho, né, através da aposentadoria. E todos esses riscos são, na compreensão do Estado, expressos na Constituição Federal, objetivos nacionais de Estado, com uma diretiva constitucional de proteção. Então, esses riscos devem ser protegidos através de políticas públicas do Estado brasileiro. Isso não significa, e naturalmente todos aqui temos essa ciência, mas é importante recolocar a matéria em posição para o debate, que a previdência pública é o único caminho para essa composição. Existem diversos modelos no mundo, e o Brasil adotou um modelo que utiliza múltiplos pilares para promover essa proteção ao trabalho. E dentre esses pilares, o artigo 202 da Constituição Federal estabelece o pilar da previdência complementar. De certa forma, o constitucionalismo nos obriga a ter um marco inicial da leitura histórica a partir da Constituição. Mas a gente sabe que, na realidade, essa construção da previdência complementar como um segmento importante para a vida nacional é muito anterior à Constituição e praticamente nasceu junto com o Brasil, lá com a Previdência que hoje se transformou em Previdência da Previ, né? Mas o que se vê, então, é que há uma organização constitucional que dá uma diretiva para o Estado brasileiro de que a previdência complementar tem uma importância constitucional na proteção dos riscos relacionados ao trabalho, né? Então, na previdência social, e por isso que a previdência complementar está colocada hoje no âmbito da ordem social da Constituição Federal e não da ordem econômica. E isso tem uma repercussão direta nessa nossa discussão sobre concorrência. Porque, naturalmente, e o Dr. Ricardo trouxe essas palavras muito precisas, que são importantes e repetidas, a concorrência ela é importante para o segmento de previdência complementar. Tanto a concorrência entre as entidades fechadas, no ambiente no qual é possível que um patrocinador escolha a mudança de uma entidade para outra através da transferência de gerenciamento, que ali já apresentou de forma muito clara, inclusive em relação às empresas estatais, há uma obrigação a partir da resolução 25 da CGPAR, no artigo 6º, de que haja a cada 2 anos avaliação da economicidade
da gestão pelas entidades, ou seja, não só uma opção, mas também, em alguns casos, uma obrigatoriedade de se avaliar a concorrência e a capacidade de gerenciamento das entidades constante. E também a concorrência entre as entidades abertas e fechadas, que cada vez faz mais parte do nosso dia a dia e com a proposta de lei parece tender a se intensificar. Isso é muito positivo, porque tende a criar um esforço, tende a criar um incentivo para que as entidades se mantenham sustentáveis no tempo. E o primeiro objetivo da Previdência Complementar é se manter sustentável no tempo. Então, a competição faz bem, ela enriquece o portfólio de produtos oferecido pelas entidades fechadas, enriquece a capacidade de gestão, otimização de gestão. Entretanto, esse movimento de abertura, ao qual o Dr. Ricardo nos trouxe a referência da proposta legislativa de alteração da 108, não deve deixar de observar o objetivo central da Previdência Complementar, da Previdência Complementar, estabelecido no artigo 202, que é a proteção dos riscos do trabalho. Então, essa abertura deverá ser promovida com o objetivo de construção de mais segurança e com muito cuidado para não destruir as conquistas, os avanços que a Previdência Complementar Fechada já pôde alcançar no seu desenvolvimento de décadas. Ou seja, as entidades de previdência hoje, as maiores entidades de previdência principalmente, assim como a FUNPRESP, a Previ, desenvolveram ao longo de décadas tecnologias, verdadeiras tecnologias de gestão. É um patrimônio do segmento a capacidade de gestão dessas entidades. E a ida ao ambiente concorrencial deve, em primeiro lugar, preservar a capacidade de gestão que serve aos participantes e assistidos todo o segmento. Uma abertura sem observar, como também já foi dito, as especificidades regulatórias de cada segmento, sem dar indicativos claros da necessidade de transparência em relação aos investimentos que são realizados por entidades fechadas e abertas, uma abertura sem estabelecer alguns parâmetros mínimos, por exemplo, em relação às regras de investimento entre as duas entidades, entre as abertas e as fechadas. Hoje, ambas são submetidas à regulação do Conselho Monetário Nacional, mas a aplicação das regras do Conselho Monetário Nacional são muito distintas nos dois segmentos, né? Então, todos esses assuntos que envolvem a compatibilização dessas entidades para um ambiente concorrencial, para um ambiente de uma concorrência comum cada vez mais amplo, que é positivo, e isso é um mandamento constitucional, e esse é o ponto dessa reflexão, observar a diretriz constitucional de preservação da Previdência Complementar. Não é uma opção, uma abertura de concorrência que gere a degradação da qualidade da Previdência Complementar que foi atingida durante décadas de trabalho. É evidente que temos casos negativos, por exemplo, na área de investimento de algumas entidades de previdência, mas isso não pode ofuscar a nossa vista. A verdade é que, na imensa maioria dos casos, a entidade de previdência complementar tem excelentes resultados de gestão e tem entregado, nas últimas décadas, muita segurança aos participantes e assistidos. Então, essa realidade que precisa ser preservada, não só como uma escolha, mas como um segmento de uma diretriz constitucional que está estabelecida no artigo 202. A gente teve falas mais longas, mais curtas, tentei otimizar essa reflexão para que a gente possa ter agora um pouco mais tempo de debate. Bom, Gabriel, acho que são reflexões muito pertinentes, até porque a gente não pode jamais esquecer essa base constitucional da Previdência Complementar, né, que muitas vezes ela é bastante esquecida. Acho que isso deve ser o ponto de partida. E agora eu queria passar a palavra para o meu amigo competitíssimo, que eu tive oportunidade de ver crescendo na Previc, de coordenador-geral de licitações, passando por chefe de gabinete, diretor de análise técnica e chegando ao posto máximo de superintendente da Previc. José Roberto, queria te passar a palavra para conduzir e mediar os debates agora com essa experiência, essa bagagem toda sua. Está sem áudio. Danilo, muito obrigado aí pela gentileza aí das palavras, das considerações. Sabe que a admiração e o respeito são recíprocos, né? Queria primeiro desejar boa tarde a todos e a todas, registrar a satisfação que tenho em participar de um painel com palestrantes e um coordenador tão ilustres, né, em relação aos quais eu tenho
um profundo respeito e admiração, né? Agradeço também ao IPCOM pela gentileza aí desse honroso convite. Realmente é uma oportunidade muito ímpar poder dividir um painel e espaço em um seminário, uma iniciativa de tamanha relevância. Então, agradeço muito na pessoa do professor Balera, estendendo à diretoria do IPCOM esse agradecimento. Em relação ao tema que foi tratado e está sendo objeto desse painel, eu gostaria de fazer algumas reflexões que passam a ser também uma espécie de provocações, eu acho que é importante, e, ao final, eu gostaria de ouvir os nossos painelistas em relação a alguns aspectos desse contexto que eu vou aqui apresentar, que não necessariamente é tão convergente a tudo, né, o que foi aqui apresentado, e, naturalmente, respeitando tudo que foi apresentado, porque tudo tem seu fundamento e tem a sua adequação, mas é uma visão que a gente vai trazer exatamente para fazer uma provocação e enriquecer a reflexão, não somente do painel, mas também daqueles que nos prestigiam aí com a sua presença e com o acompanhamento desse seminário. Então, eu vejo o seguinte: as operações entre os planos e as entidades de previdência complementar, muito do que foi aqui apresentado em relação às circunstâncias que se apresentam, inclusive sobre a ótica histórica, a experiência que mais nos acomete está muito vinculado, no nosso âmbito, às entidades fechadas, né? A gente foi mencionado aqui o artigo 33 da Lei Complementar 109, aquelas operações são operações que, basicamente, elas envolvem ali entidades do mesmo segmento fechado. Nós temos uma variável, que é uma variável, né, uma novidade, que diz respeito à presença agora das entidades abertas. O que a gente está falando aqui é que essas operações, que hoje já apresentam os níveis de dificuldades muito bem explorados pelos nossos painelistas, né, e desafios, ainda no âmbito da previdência fechada, tende a ter um impacto adicional com a possibilidade dessas operações ser estendidas às entidades abertas ou incluídas as entidades abertas. E, sobre esse aspecto, acho que é importante, primeiro, a gente tratar dessas questões relacionadas à concorrência, né? Eu acho que existe, de fato, um esforço normativo grande, né, e a intenção no sentido de que haja uma maior convergência de regras, né, dos dois segmentos, aberto e fechado, até para propiciar efetivamente essa concorrência, além de dar resposta ao comando constitucional já aqui mencionado. Mas existe um relatório editado recentemente pela Subsecretaria de Previdência Complementar, e ele traz uma visão da última década. O ponto final desse relatório é dezembro de 2020, então é bastante interessante o conteúdo, e ali nos traz algumas referências importantes, né, que nos fazem, né, nos trazem a reflexão, tendo em vista que o assunto concorrência está se intensificando neste momento, mas a gente ouve esse assunto há cerca de 3, 4, 5 anos, o nosso sistema discute essa questão de concorrência com a entidade aberta, né? Então, o fato é o seguinte: se observarmos os dados desse relatório da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, nós vamos perceber que o segmento fechado de previdência, ele praticamente teve a manutenção do número de planos. Haviam 1.108 planos em 2011, e agora, ao final de 2021 e 2020, eram 2.110 planos, então foi uma variação de 2 planos entre encerramentos e criação, né, em 10 anos. Então, não houve praticamente nenhum tipo de alteração na quantidade de planos, houve, na realidade, uma transição entre massas que saíram e outras que entraram, mas no consolidado, nosso sistema ele não teve um crescimento efetivo no número de planos, e o mesmo se observa em relação ao patrimônio. É claro que hoje comemoramos 1 trilhão, né, de patrimônio das entidades, realmente é um número significativo. No entanto, se esse valor for deflacionado, né, se nós considerarmos a variação de um índice de varejo de inflação, esse valor ele corresponde exatamente aos valores existentes de 2011. Exatamente aos valores de 2011. Então, o nosso sistema hoje ele é exatamente do mesmo tamanho do nosso sistema em 2011, sob o aspecto patrimonial. Claro que nessa década há que se considerar as rentabilidades, o ingresso de contribuições e os pagamentos de benefícios, mas ainda assim estamos falando de uma indústria do mesmo tamanho que existia há uma década, né?
Então, o nosso sistema, ele efetivamente, ele apresenta esses dados. E quando observamos a previdência aberta, e aí é necessário se fazer uma distinção no âmbito da previdência aberta do que é aquilo que pode ser objeto de concorrência com a previdência fechada e aquilo que não há hoje ainda mecanismos para efetivar essa concorrência. Eu me refiro aqui a PGBLs e planos convencionais de um lado e VGBLs de outro, né? Nós vamos perceber que, no caso dos PGBLs e planos convencionais coletivos, que é a única, digamos, modelagem similar a um plano fechado, nós vamos perceber que esse segmento também apresentou estagnação, né? Nesse período, o crescimento foi mínimo e o que cresceu, de fato, e o crescimento foi da ordem de 17%, foi o VGBL, né? Que sequer pode ser considerado, ou deveria ser considerado previdência, porque é um seguro do ramo vida, e, no entanto, tem um tratamento tributário e é, sob esse aspecto, tratado como se previdência fosse, mais do que isso. Quando comparado à previdência fechada, a previdência fechada não dispõe de um mecanismo tributário de mesma característica. Portanto, fica difícil falar em concorrência da previdência fechada com VGBLs, porque qualquer um que puder e entender que o VGBL é a melhor opção previdenciária, ele dificilmente optaria pela previdência fechada pela questão tributária. Ele seria tributado na fonte em relação à sua receita e depois seria tributado no âmbito da previdência fechada integralmente quando recebendo benefício, uma espécie de bitributação, o que não acontece no VGBL. Por isso, não dá para falar em concorrência, porque você não tem na previdência fechada nada para se apresentar como contraparte ao VGBL, e é o único elemento de previdência aberta que cresceu nessa década. Então, isso me parece que explica bastante de todo esse esforço no sentido dessa convergência de regras já muito bem abordado por todos os que me antecederam. Claro que existe aqui uma particularidade, e essa particularidade ela se dá no âmbito da previdência complementar dos servidores públicos. E isso decorre exatamente do comando constitucional que impõe um prazo, esse prazo é até novembro desse ano, para que os entes públicos que possuam regimes próprios, né, de previdência complementar tenham a sua previdência de previdência social, tenham a sua previdência complementar, né? Claro que isso, embora seja um comando constitucional e deva ser cumprido, mas é algo realmente que merece também reflexão, né? Desses regimes próprios, a sua quase totalidade não tem nenhuma sustentação técnica nem financeira, né? No entanto, existem, são mais de 2.000. Esses que sequer têm razão de existência agora são compelidos a ter também uma previdência complementar, né? Então, o caminho do multipatrocínio, esse caminho de escala, né, a busca por escala, é algo necessário, né, sob pena desse efeito ser pior do que não haver previdência complementar fechada, né, ou previdência complementar. É você multiplicar os custos nessas 2.000 unidades da federação em função da necessidade de implementar a previdência complementar, um regime próprio, né, de previdência complementar. Então, esse movimento de consolidação, que foi aqui muito bem tratado e observado, e a gente vai ver que nesses números que eu mencionei, a consolidação também se verifica. Perceba que o número de planos continua o mesmo, mas o número de entidades reduziu em quase 18%, de entidades fechadas. Então, você tem menos entidades administrando a mesma quantidade de planos. Isso caracteriza essa consolidação que encontra-se em curso. Então, nesse ambiente de consolidação, nos quais uma concorrência se impõe em face do que se apresenta no histórico, em face daquilo que também se apresenta no curto prazo, em termos de modelagem para se oferecer resposta ao comando constitucional, o que nos chama a atenção é a necessidade de um cuidado maior exatamente na discussão dessas regras. Então, percebo que é uma questão de natureza estrutural que está posta, concorrência sempre é muito bem-vinda, isso é algo salutar, mas é necessário que haja harmonização de regras para que você possa ter efetivamente concorrência, de um lado. Isso merece, então, um maior aprofundamento, uma abordagem com maior vagar, né, e uma maior atenção. Por outro, você tem a pressão temporal de regulamentar um comando constitucional. A meu ver, talvez os assuntos devessem ser separados, né? Você resolver a questão constitucional cirurgicamente, abrir uma discussão em relação a essa convergência de regras entre entidades abertas e fechadas, num segundo momento e com devida participação
a mais ampla possível e, da mesma forma, mais rica e mais democrática possível. No entanto, nós percebemos que o intuito, pelo menos, né, sob discussão, aqui também mencionado pelos que me antecederam, eles trazem, né, nos quesitos mencionados pela doutora Lídia, né, de transformação da Previdência Complementar como um todo, né? Preocupação que já são muito significativas no âmbito da Previdência Fechada, que agora tem um elemento adicional que é a Previdência Aberta. O doutor Ricardo falou da consolidação das entidades, os números confirmam que isso já se encontra em curso, né? E o setor tem que estar, de fato, preparado, né? Essa questão dos vários convênios de adesão apresenta-se realmente como um desafio. O doutor Gabriel falou da perspectiva constitucional da matéria, é um tema ainda, na minha opinião, que precisa de amadurecer e maior aprofundamento, eu concordo, com o intuito de preservar a previdência complementar, seja ela fechada ou aberta. Eu acho que isso é bastante relevante. Então, acho que, com base nessas considerações, que respeitam, por óbvio, tudo que os painelistas anteriormente apresentaram, somente trazem uma visão com base nos dados, né, disponibilizados recentemente, eu acho que há pelo menos 3 abordagens que mereceriam uma consideração por parte dos painelistas, a qual eu solicito na sequência, com base nesse cenário, com base no que cada um apresentou e no que os colegas apresentaram, algumas reflexões sobre alguns pontos que me parecem que são importantes e que adicionam a todo esse composto uma atenção necessária, né? Então, eu pediria, por gentileza, ao doutor Ricardo Pena, né, que fizesse considerações com base em tudo que ele falou ou ouviu, inclusive nesse contexto que aqui apresento, talvez sob a forma provocativa, né? De aspectos relacionados a riscos, né? A gente tem na Previdência Fechada um modelo de supervisão baseado em risco, busca-se modelo de gestão baseado em risco. Como que a gente imagina riscos no que diz respeito aos modelos de gestão, num ambiente no qual tem como variável adicional a presença das entidades abertas enquanto referência e, por consequência, quando se fala em riscos em geral, impactos potenciais nos investimentos, particularmente no que diz respeito à liquidez. Se nós temos, de um lado, o sistema maduro, que é o sistema fechado, nós temos, do outro lado, um sistema aberto que tem uma frequência, uma intensidade de troca de haveres financeiros muito grande. A duration daquele sistema é muito curta. Então, o que é que isso pode, teoricamente, dentro desse movimento que se pretende, que se avizinha, né, de concorrência, que inclui as previdências abertas, os produtos de previdência aberta, como que pode-se perceber esses riscos como um todo para a previdência fechada e para a própria previdência aberta e eventuais impactos nos investimentos que tem cada qual uma duration, cada qual um nível de alocação específico, né? Na sequência, eu pediria que a doutora Lígia fizesse considerações adicionais, com base também no que os demais panelistas comentaram, né? E nesse contexto provocativo que a gente apresenta, no que diz respeito a potenciais ou teóricos riscos jurídicos, né, ou agravamento de riscos jurídicos, quando essa visão de operações entre planos e entre entidade de previdência tem como fator adicional potencial as entidades abertas, né? Nós já temos aí muitos desafios aqui já apresentados pela doutora Lídia, como que ela imagina que possa haver, em termos de necessidade de atenção e de convergência, as questões quando se adiciona nesse contexto as entidades de previdência aberta, cuja natureza, cuja organização é muito diferente das entidades fechadas, né? E, por fim, eu pediria ao doutor Gabriel, também com base em tudo que foi aqui falado, inclusive no contexto que eu apresento, ainda que provocativo, que apresentar suas considerações sobre o aspecto da governança. Então, a gente sabe que muito do sucesso da Previdência Complementar Fechada está sustentado na sua governança. As entidades, inclusive, mais recentemente criadas e que têm se destacado no nosso sistema, além dos resultados, me permito aqui mencionar a própria FUNPRESP como uma referência, tem como um dos sustentáculos a governança, né? Como que a gente imagina que esses quesitos de governança possam, no intuito e na expectativa de preservação da Previdência Complementar, conviver ou se adaptar num ambiente no qual a Previdência Aberta tem uma outra lógica, outra estrutura de governança? Como que a gente consegue imaginar isso sem abrir mão da preservação da Previdência Complementar como um todo? Então, em princípio, Danilo,
Eu colocaria essas questões, né, sem prejuízo de outras que venham a se apresentar, e aí eu pediria, por gentileza, que cada panelista, se possível, pudesse, em sequência, fazer as suas considerações, iniciando pelo doutor Ricardo Pena. Vamos 5 minutos para cada. Tudo bem, Danilo e Zé Roberto. Bom, obrigado aí pelas perguntas e observações. Eu queria, antes de responder as duas questões colocadas, queria fazer rápidos comentários. Primeiro que eu gostei bastante dessa abordagem, né, do objetivo da Previdência, né? Então, a gente tem que buscar realmente o propósito do que nós estamos discutindo, né? Eu acho que o doutor Gabriel fez buscou uma trajetória histórica, né? Recuperou aí a proteção realmente dos riscos sociais, a questão dos pilares, né? E eu acho que realmente por tudo que a Previdência Complementar no Brasil já fez, quer dizer, não dá para jogar e descartar a Previdência Complementar dessa cobertura previdenciária que existe hoje no país. Então, eu acho que tem que ir devagar com andor, né? Quando se fala realmente em competição. O setor aberto, realmente, assim, eu ainda vejo uma confusão muito, muito grande. Acho que o Zé Roberto falou muito bem, porque, assim, o plano que se parece com o plano administrado na entidade fechada com entidade aberta é o plano coletivo. E o plano coletivo lá tem o averbado e o instituído, né? O averbado não tem paridade contributiva, o instituído tem a paridade contributiva. Então, nós estamos falando de um plano instituído coletivo administrado por entidade aberta. Quando se fala em PGBL, VGBL, então, assim, hoje, inclusive, esses produtos eles são vendidos mais com uma vertente financeira, resgate imediato, a lógica tributária, né, o incentivo tributário, o que escapa bastante do conceito de previdência. Mas já é uma realidade que está posta. Então, assim, eu escuto realmente dizer, não, vai se vender PGBL, VGBL. VGBL, primeiro, não é classificado como previdência até pela SUSEP. A SUSEP classifica como um seguro de sobrevivência. Então, isso preocupa, realmente. E essa questão também que foi levantada da escala, nós estamos falando aqui de um mercado de 7 bilhões de arrecadação por ano nesse ambiente de competição entre entidade aberta de previdência para servidor público. É lógico que muitos regimes próprios, como o Zé Roberto falou muito bem, não eram nem para existir, existem muitos pequenos, né? Mas aqueles que estão bem estruturados têm realmente um potencial, porque a previdência complementar do servidor público é uma realidade mundial. Então, assim, as maiores previdências complementares do mundo são de servidores públicos, né? Tem o japonês, tem o holandês, tem o americano, muitos estados americanos têm previdência complementar. Então, isso, até pela característica da relação trabalho, estável, salários maiores, então tem realmente um potencial. Do ponto de vista do risco, também uma questão importante, né, nesse debate de competição, eu vou dar uma questão importante. A FUNPRES, por exemplo, o ano passado ela foi fiscalizada pela Previc, na supervisão permanente, pela TCU e pela CGU. Como é que vai... Aí eu devolvo com uma pergunta. Como é que vai funcionar? Suponha que o município escolha uma entidade aberta vinculada a um banco ou uma seguradora. Será que o Tribunal de Contas do município vai entrar dentro da entidade aberta para fiscalizar a origem daquele dinheiro? Porque hoje é assim que a FUNPRESP é tratada. Então, assim, falar em harmonização de regra, nós temos vários aspectos, não só legais, constitucionais, regulatórios, operacionais, mas tem também essa questão da supervisão. Porque nós temos um tratamento assim, muito intrusivo, né? Eu diria intrusivo, dos órgãos de fiscalização que vem para cá. E aí vem a fiscalização do órgão de controle externo, ele vem dizendo o que eu devo ou não fazer. Eu quero saber se isso vai acontecer lá no âmbito das entidades abertas, porque aqui, e aí, até entrando numa pergunta aí para o Gabriel, a nossa governança aqui, a exigência é elevadíssima. Eu tenho 15 órgãos de governança, 15, em que tem representação paritária. Ora, eu acho que lá na entidade aberta, o que a entidade aberta vai oferecer para o servidor participante lá vai ser o 0800. Não vai passar disso. Se qualquer queixa, você vai lá no 0800, faz lá a sua demanda. E, por fim, do ponto de vista do investimento, também é uma perspectiva muito diferente. Nós sabemos que
nós aqui temos um portfólio mais alongado, um portfólio mais diversificado, até pela lógica do produto financeiro que é oferecido na entidade aberta, de resgate imediato, e aí eu acho que eles estão corretos na administração do portfólio, eles estão muito mais no DI, na compromissada, que é de curto prazo, do que esse alongamento mais existente aqui no portfólio das fechadas. E como é que vai ser isso? Isso também traz oscilações, né, de variações ali no valor da reserva dos indivíduos. Então, nós temos que tratar essa competição, que eu acredito que é salutar, até porque a competição traz o melhor para a administração da entidade, o que significa melhores planos, né, maior rentabilidade, boa gestão e baixo custo para o participante, mas vai ter que se equilibrar realmente todas essas áreas que nós estamos falando aqui, jurídico, governança, administração, investimento, risco, para que realmente haja essa efetiva competição. Porque, senão, eu acredito que não vai ser essa ideia de harmonização, vai ser realmente um caminho assim, de levar o produto de previdência para a área financeira. Nada também contra a área financeira, mas é o que nós queremos. Acho que aí é um pouco voltar à pergunta original. Esse é o propósito da Previdência? É tornar um produto financeiro? Se for, eu acho que o caminho está bem trilhado, mas se as perguntas precisam ser feitas de que a Previdência exige para proteger as pessoas, suas famílias, desses riscos, né, que o Gabriel muito bem falou, aí eu acho que o debate da competição precisa atentar para essas questões de proteção das pessoas e da própria sociedade, que eu acho que é o parâmetro da Previdência. Obrigado, então, pela oportunidade, já que acho que fiquei dentro dos meus 5 minutos aqui, Danilo. Sim, com certeza. Lídia, pergunta que foi dirigida para você sobre a questão dos riscos jurídicos. Bom, primeiro agradecer ao Zé Roberto pela indagação, e muito interessante aqui essa análise num ambiente onde a gente tem a competição, entidades abertas e fechadas. É claro que a gente tem que ter essa competição com igualdade para poder competir, mas uma igualdade que não tem o condão de desnaturar os objetivos das nossas entidades fechadas. Por quê? Porque, na minha opinião, o nosso diferencial está exatamente na nossa natureza, sem fins lucrativos. Então, aquele participante que vai acumulando reservas ao longo do tempo, evidentemente, se ele for para uma entidade, não que uma seja melhor que a outra, porque são diferentes, mas se ele for para uma entidade aberta, evidentemente, ele não terá o mesmo nível de reservas 20, 30 anos depois. A governança também bem distinta. E a questão também do custeio administrativo, taxas de administração, taxas de carregamento. Então, assim, a questão tributária me parece que tem que ser equalizada, né, de forma a dar mais competitividade para as entidades fechadas. E em termos, Zé Roberto, do que você me indagou com relação a possíveis riscos, eu vejo, bom, a questão do risco de governança, né, mantidas as regras atuais, aquele participante que vai ser deslocado, por exemplo, por uma transferência de gerenciamento, ou, enfim, a qualquer operação, nesse caso que a gente tratou aqui, operações societárias nos planos, nas entidades, evidentemente ele vai ter ali o comparativo. Como é que era a taxa de administração antes? Então, o risco de governança me parece um risco que deve ser pontuado e prevenido por conta de riscos judiciais, de passivos judiciais, dos participantes se surgirem quanto aos maiores encargos, não é, que eles terão numa outra composição, numa entidade aberta, por exemplo. Então, governança também com relação à representatividade, né? Estarão ou não representados nos conselhos, haverá, é uma outra composição completamente diferente. Nas nossas entidades, nós sabemos que eles têm uma voz ativa, de forma paritária ou não paritária, se for 108 ou se for 109, mas têm um assento nos conselhos, participam das decisões estratégicas, da fiscalização. E ter um ponto de equilíbrio também com relação ao aspecto regulatório. Eu acho que ainda precisamos
ter algumas regras mais aprofundadas com relação a essas operações, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado de não engessar essas operações, ter o ponto de equilíbrio, ou seja, regular, talvez, buscando abarcar todas essas questões que falamos aqui, entre outras, algumas que já estão no judiciário, como a legislação pode nos ajudar nisso. Ao mesmo tempo, deixando, como é um direito privado, contratual, deixando um campo também de flexibilidade entre as partes, patrocinadores e entidades. Mas, sem dúvida nenhuma, Zé Roberto, a colocação de mais um agente aqui novo, que é a entidade aberta, sem dúvida nenhuma, traz uma complexidade, um nível de complexidade maior que deve ser tratado. Então, essa é a minha opinião. Vejo aqui questões como governança, custeio administrativo, dentre outras, como o de risco judicial. Excelente. Gabriel, e sobre a governança especificamente, pergunta do Zé Roberto, está com o áudio travado aí. Perfeito. Também agradeço ao Zé Roberto pelas provocações e pela muito interessante pergunta. Acho que uma primeira reflexão de partida para pensar sobre a governança é entender que todos os avanços que a Previdência Complementar e as suas principais entidades, e não temos problemas em citar alguns exemplos que são referência para todo o segmento, como a própria Funpresp, a Previ, dentre outras entidades, acima de tudo e antes de tudo, um diferencial positivo, né? A gente tem, nesses ambientes, um controle muito próximo e que é muito bem visto por aqueles que integram os planos administrados por essas entidades. Fico pensando se hoje, quantos funcionários do Banco do Brasil gostariam de ter sua previdência administrada por uma instituição financeira que não... uma entidade aberta ligada à instituição financeira, uma entidade aberta outra, que não tivesse o mesmo nível de transparência, o mesmo nível de participação na gestão que o Banco do Brasil tem. Eu acho que, então, em primeiro lugar, o nível de participação que a Previdência Complementar estabelece hoje, no caso da Previ, que é um exemplo muito bom, inclusive na diretoria executiva, né, a eleição para alguns diretores, tem permitido resultados excelentes e uma confiança. Eu acho que esse é o primeiro patamar, essa é a primeira palavra quando se fala em previdência, né? Então, a competição, antes de tudo, é óbvio que a taxa de administração vai fazer uma baita diferença, né? Os resultados em ambiente de taxa de juros baixo de 12% ou 10% vão fazer muita diferença. Uma entidade conseguir entregar melhores resultados e ter um custo menor ou vice-versa. Agora, ainda me parece que a segurança, a confiabilidade é o elemento central diferencial nesse ambiente competitivo, seja entre entidades de previdência, né? Existem transferências de gerenciamento que buscam entidades de previdência, como nesse ambiente de redução de número de entidades ao mesmo número de planos, que buscam entidades de previdência mais transparentes e mais eficientes. E acho que tudo isso colabora, está dentro do debate da qualidade de gestão. Especificamente na proposta que circula hoje, produzida pela IMK, em relação à alteração da 108, é colocado ali um dispositivo interessante que diz que as entidades que venham administrar planos de entes federativos e empresas públicas não precisarão adequar, as entidades 109, né, que venham administrar planos de entes públicos e empresas públicas, não precisarão se adequar às regras de governança da 108. Uma coisa curiosa que é colocada nessa proposta, e é difícil de entender quais são os valores que estão sendo protegidos por essa proposta. Ou seja, se for isso, é melhor acabar direto com a 108, porque não faz sentido, né? O grande diferencial entre a 108 e a 109 são as regras de governança. Você diz que não precisa mais seguir as regras de governança da 108, parece parar de fazer sentido a 108 para muitas finalidades.
Então, a minha perspectiva sobre esse assunto da governança é, primeiro, olhar como diferencial positivo. É muito difícil imaginar que se obriga as entidades abertas a terem uma estrutura de governança, mesmo que próxima das entidades fechadas. Eu acho que não é, talvez, nem desejável, não é da natureza, não é da estrutura do negócio, né? É um negócio que se organiza de outra forma, e isso deve também ser respeitado. Mas, no fim, o que será importante é que haja transparência nos dois ambientes, que tenha mais transparência nas entidades abertas, e que, como o Ricardo já pôde falar, enfim, sobre diversos prismas, exista um ambiente que garanta uma competição saudável, né? Uma competição que agregue, que construa. E, naturalmente, adequando os ambientes regulatórios, os ambientes de fiscalização, para que, enfim, o destinatário final da Previdência tenha mais opções e não menos no futuro. E esse é o desejo da concorrência. Pessoal, dado adiantado da hora do nosso painel, eu queria propor aí 1 minuto para considerações rápidas finais de cada um, né, se vocês toparem, aí, começando pelo Zé Roberto. 1 minuto para cada um, pode ser? Para a gente não atrasar o próximo painel. Zé, palavra. Danilo, eu agradeço aos nossos painelistas pelas considerações. De fato, a reflexão ela se faz necessária a todo momento, dado o dinamismo, né, do processo que se apresenta, e em homenagem também àqueles que nos acompanham aqui nesse painel. Acho que é sempre muito salutar essa reflexão. Eu agradeço a cada um dos panelistas pelas respostas que muito agregaram aquilo que a gente apresentou. Eu queria, então, só reforçar que, pelo tudo que foi apresentado, o assunto é suficientemente complexo para justificar um painel como esse, e, portanto, me sinto realmente gratificado por ter participado e ter a oportunidade de mediar, e reitero meu agradecimento ao IPCOM e a você, Danilo, pela gentileza do convite. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A gente que agradece, Zé. Obrigado pela sua participação. Ricardo, suas considerações finais. Bom, também na mesma linha, agradecer a oportunidade, o convite, a lembrança, saudar aqui os colegas. Acho que foi um debate muito legal. Estou vendo o registro aqui de 180 pessoas participando do seminário. Eu até, quando a Ana me convidou, eu falei: Ana, mas do que nós vamos falar aqui nesse painel, né? Porque tinha uns painéis bonitos aí, desenvolvimento econômico, longevidade, ESG. Eu falei: nós precisamos encontrar aqui né, entabular bem o painel, mas eu acho que ficou muito legal, bem dividido, bem organizado, bem debatido, aí, mediado. Então, acho que, sobretudo, contextualizado, né, para o momento aí da reforma da Previdência. Valeria até um paper aí, mas acho que foi muito oportuno, foi legal e gostei. Queria realmente agradecer e saudar todos que estão aqui no seminário participando desse importante debate sobre a Previdência Complementar. Muito obrigado e boa tarde, bom seminário a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela sua participação e a parceria de sempre, viu? Parceria sua e da FUNPRESP. Lídia, suas considerações, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, do IPCOM, agradecer os meus pares que enriqueceram aqui esse debate tão bom. Ficaríamos aqui por muito mais tempo, né, se mais tempo tivéssemos, porque não faltam questões para avaliação. E quero aqui também agradecer a audiência, né, excelente que nós tivemos nesse painel, agradecer a todos os amigos, colegas, participantes desse encontro e desejar um ótimo final de seminário para vocês. Ainda temos aí algumas palestras, de modo que muito obrigada ao IPCOM, Danilo, Ricardo, Gabriel, José Roberto. Foi um prazer participar. Maravilha, muito obrigado, viu, Lígia? Obrigado pela sua participação ativa aqui no dia a dia do IPCOM, construindo essa história, essa trajetória junto com a gente. Gabriel, para suas palavras finais. Eu também vou seguir a linha dos agradecimentos, especialmente por agradecendo ao IPCOM por dar a oportunidade de conversar com pessoas que eu admiro tanto, que a gente às vezes trabalha junto, mas não tem a chance de escolher um tema e conversar 50 minutos sobre ele, como a gente teve a chance de fazer aqui hoje. Então, isso é enriquecedor para mim, profissionalmente, pessoalmente, e acredito que tenha sido também para quem nos assiste, porque
São nesses momentos que a gente pode olhar para o futuro do nosso segmento, para o futuro da nossa sociedade, e enxergar com mais clareza alguns dos nossos desafios. Então, agradeço pelas provocações do colega José Roberto, que foram muito produtivas, muito interessantes, que nos tiram do lugar de conforto, e as explanações dos colegas Lígia e Ricardo. Então, acho que vocês, todos que estão assistindo, terão ótimos painéis ainda hoje e vão se deliciar aí com mais debates. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela participação de todos. Lembrando mais uma vez que a gente aqui no IPCON, a gente não está para concorrer, né? Vamos deixar as entidades fechadas e as abertas concorrerem. Aqui, a gente está aqui para agregar, né? Então, vamos passar aí já para o próximo painel nosso sobre os investimentos, sobre o ESG. E aí, já comentando aos amigos aí do próximo painel que já estão entrando. Um abraço a todos, viu? Fiquem bem. Um abraço.